Olá, pessoal. Então, esse vídeo aí vai trazer um pequeno resumo sobre a Inconfidência Mineira, tá? Destaque aí dos Inconfidentes e algumas curiosidades a respeito, tá? Então, a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, chamada assim, foi uma revolta então de 1789 em pleno ciclo do ouro na então capitania de Minas Gerais, no Brasil. Então, esse levante foi principalmente contra a execução da derrama e o domínio português da época. Né? E vale destacar aí que, com certeza, foi um dos mais importantes movimentos sociais da história do Brasil. Né? Significou a luta aí do povo da região pela liberdade, né, contra a opressão do governo português no período, e principalmente aí, né, o governo português no período colonial. Né, não vamos esquecer disso, né, bem no período colonial aí. No final, então, do século XVIII, vale lembrar, né, o Brasil ainda era, então, uma principal colônia aí de Portugal, e sofria com os abusos políticos, né, com a cobrança de altas taxas de impostos. E, além disso, a metrópole havia decretado uma série de leis, né, que prejudicavam o desenvolvimento industrial e comercial do Brasil. Como, por exemplo, no ano de 1785, né, Portugal vai decretar uma lei que proíbe aí o funcionamento de indústrias, né, fabris em território brasileiro. E ainda também vale destacar, né, que nesse período era grande a extração então de ouro, principalmente na região de Minas Gerais. E os brasileiros, né, que encontravam ouro deviam pagar o quinto, né? O que era o quinto então? Era 20% de todo o ouro encontrado, então tinha que ir para os cofres portugueses. E aqueles então que eram pegos com ouro ilegal, sofriam duras penas, podendo até serem degradados aí, que significa, né, eram enviados aí à força para o território africano. Tá? Então, com o tempo e com a grande exploração aí do ouro, começou a diminuir nas minas, né? Mas mesmo assim, as autoridades portuguesas não diminuíram as cobranças. E nessa época aí, cobrando, querendo cada vez mais e não diminuir a sua quantia, Portugal vai criar a derrama. E essa derrama, ela funcionava da seguinte forma: cada região de exploração aí de ouro deveria pagar 100 arrobas de ouro, isso dá em torno de 1.500 quilos aí por ano para a metrópole. E quando a região não conseguia cumprir essas exigências, soldados então da coroa entravam nas casas das famílias para retirarem aí os pertences até completar o valor devido. E tudo isso, né, se acumulando, então foi provocando uma insatisfação muito grande no povo e principalmente aí nos fazendeiros rurais, nos donos de minas, né, que queriam pagar menos impostos e ter uma participação maior na vida política, que eles não tinham. Então, alguns membros aí da elite brasileira, como intelectuais, fazendeiros, militares e donos de minas, então influenciados pelas ideias de liberdade, então que vinham do iluminismo europeu, começaram a se reunir para buscar uma solução definitiva aí para o problema. Tá? Então, esse grupo aí, chamado dos Inconfidentes, né, teve alguns destaques aí que nós temos que analisar. Por exemplo, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido, né, por Tiradentes. Poetas como Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, dono de mina, né, como Inácio de Alvarenga, o padre Rolim, então, entre outros representantes aí da elite mineira. A ideia do grupo era conquistar a liberdade definitiva e implantar, né, um sistema de governo republicano.
Vale destacar, entretanto, tá, pessoal? Algo importante nessa luta para a libertação. Por exemplo, sobre a questão da escravidão. O grupo não possuía uma posição definida. Por quê? Porque muitos eram escravocratas dessa elite aí dos Inconfidentes. Tá? Então essa liberdade era para quem? A Inconfidência Mineira, então, né, transformou-se em símbolo máximo aí de resistência para os mineiros. A exemplo da Guerra dos Farrapos para os gaúchos, da Revolução Constitucionalista aí de 1932 para os paulistas, né? Então, acaba se trazendo como um grande destaque. Mas aí tem uma dúvida, né? Uma dúvida aí que nós temos que analisar. Os Inconfidentes lutavam pela independência do Brasil? Né? Alguns trazem como sim. Um erro compreensível, mas não deixa de ser um erro. Tá? Então, não. A Inconfidência ela não queria a liberdade do país. Ela lutava pela emancipação de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Só. Então, Minas por quê? Lógico, os intelectuais aí do movimento eram de lá. E Rio de Janeiro, porque eles precisavam de uma saída para o mar, né? E a cidade aí era a capital federal na época. Então o conceito de nação brasileira aí praticamente não existia naquele período. E o regionalismo, né, dava as cartas. Então se a Inconfidência tivesse dado certo, poderíamos hoje em dia, né, ter um país à parte aí no meio de nosso atual território. E a ideia de que eles são heróis nacionais não surgiu do nada. Então, com a proclamação aí da República em 1889, o Brasil precisava de heróis. Tá? Então, a República imposta aí de cima para baixo, sem nenhuma participação popular, precisava ser legitimada e aclamada. E não havia forma melhor o que de fazer isso, né? Do que por meio da figura de alguém que, na nossa história, morreu por esses ideais. Foi aí então que a Inconfidência Mineira, esquecida por 100 anos, vai vir à tona, né, da maneira que temos hoje. Então, entra aí em cena Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que virou o mártir antimonarquista e ganhou até feriado, né? Então, é o único brasileiro aí cuja data de morte é celebrada com um feriado nacional. E assim uma conspiração fracassada virou referência nacional de luta, coragem e, claro, né, república. Também trazer aí umas curiosidades, tá, sobre. Então, na primeira noite em que a cabeça de Tiradentes, né, foi exposta em Vila Rica após o enforcamento e ser esquartejado, né, a cabeça foi furtada, então sendo seu paradeiro desconhecido até os nossos dias. Outra, tratando-se então de uma condenação por inconfidência, né, que é traição à coroa, os sinos das igrejas não poderiam tocar quando da execução. Então afirma a lenda aí que mesmo assim o mesmo, né, no momento do enforcamento, então o sino da igreja local soou 5 badaladas. Outra curiosidade bem interessante, a casa de Tiradentes, né, foi arrasada. O seu local foi salgado para que mais nada ali nascesse, e as autoridades declararam infames todos os seus descendentes. E a outra, extremamente importante aí, né, uma curiosidade, Tiradentes jamais teve barba e cabelos grandes. Como alferes, então o máximo aí permitido pelo exército português seria um discreto bigode. Tá? Então, durante o tempo que passou na prisão, Tiradentes, assim como todos os presos, né, tinham periodicamente os cabelos e a barba aparados e raspados para evitar a proliferação de piolhos. Né? E durante a execução, então, ele estava careca, com a barba feita, pois o cabelo e a barba poderiam interferir na ação da corda no momento do enforcar. Então, bons estudos, galera. Espero ter ajudado. E é isso aí.